peguei uma Bíblia da pastora. Olha, gente, lá no armário dela tem um arsenal lá de Bíblias. Se você precisar. Aí eu achei um que agradou a minha leitura aqui e eu peguei ela. Eu acho que ela ganhou esses dias aí, a Torá comentada. É o Pentateuco. E hoje nós vamos falar do Velho Testamento, bem? Vou colocar os óculos aqui. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 12, o chamado de Abraão, bem? Vamos à leitura. Ora, disse Jeová a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como Jeová lhe ordenara, e foi com ele Ló. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua esposa, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que tinham adquirido, e as almas lhe acrescentaram, e as almas que lhes acresceram em Harã. Amém? Meus amados, essa terra aqui de Harã, hoje seria a Síria, né? É a Síria, lá no norte da Síria. E Ur é o Iraque. Então, o pai de Abraão, Terá, eles viviam em Ur, Iraque. Aí, o pai de Abraão saiu com todos os seus bens familiares, escravos, servos, foram para morar em Harã, Síria. Bem? E Deus fez o chamado para Abraão, para que ele saísse de sua terra, de sua parentela, e viesse para a terra de Canaã, hoje Israel. E Deus faria da sua descendência uma linda nação, muito numerosa. E ele abençoaria os que abençoar e amaldiçoaria aquele que abençoar. E ele seria uma bênção. Amém? Mas foi muito legal, né? A gente aprendeu. E o gostoso de tudo, quando você lê a Bíblia aqui, você canaliza em espírito lá naquele lugar, sabe? O teu espírito vai lá naquele lugar onde você esteve, você fica passeando ali, e olha, muito maravilhoso. Bom, meus amados, não dá para falar do chamado de Abraão sem voltar ao Éden, à criação, né? Que Deus, Ele vai criar o homem como a sua imagem, da sua semelhança e suas características na formação do homem. Esse homem, ele é formado 100% da natureza de Deus. Quando Deus vinha conversar com Adão ao final da tarde, ele tinha aquela intimidade de Deus com Adão. Eu até me passa pela cabeça o que eles falavam, né? Nesse diálogo ali entre Adão e Deus. Como foi seu dia? Ó Deus, eu fiz isso. Ó, eu coloquei nome naqueles animais, naquela planta. Adão, você é uma maravilha. Você é eu. Você é minha semelhança. Você é minha imagem. Você é eu. Mas Deus sempre quis o homem, a sua parte espiritual, que fosse para ele. Quando Deus soprou suas narinas, fez ele do pó da terra, que é matéria, e soprou sobre as narinas de Adão, era a perfeição de Deus que estava indo para o homem. Bem? Tudo isso daí era a glória de Deus. Mas a gente sabe que a gente tem um inimigo. E o homem,
ele era para Deus sua imagem. E Satanás não gostava disso. Então ele faz tudo aquela artimanha com Eva lá e chega ao ponto da desobediência. Um homem que era pura a semelhança de Deus, 100% Deus, agora ele é dividido. 50% a natureza de Deus e 50% a natureza maligna pela desobediência. Meus amados, aí a terra começa a cair no pecado. Os filhos de Adão começam a encher a terra de pecado. E Deus sempre procurando alguém que se alinhasse a Ele, que tinha sua natureza para que dele fizesse seu plano de geração em geração. E foi passando gerações, e ele encontrou um. Não que Abraão fosse só ele. Tinha muitos, Terá, pai de Abraão, Naor, irmão de Abraão. São todas pessoas que vinham da linhagem de Sem. Né? Sem foram os filhos de Noé, Sem com Jafé, foi o filho bom, né? Que pegou a natureza boa e foi avançando. E Deus viu em Abraão algo que se semelhasse a ele. E quando Deus chama Abraão, aqui eu posso abrir um parênteses também para a nossa vida, que Abraão estava lá no meio de sua parentela. Mas Deus também pode nos chamar de uma outra forma. Qual seria esse chamado? Não sei, cada um teve seu chamado a Deus, ou um porque era um usuário de droga, outro é porque estava envolvido com bebida, com pecado, mas Deus vai chamar você. Ele vai chamar você de alguma forma. E o chamado de Deus para a sua vida vem acompanhado com promessa. Glória a Deus! Vem acompanhado com promessa. Amém? Deus chama Abraão, mas também dá-lhe uma promessa. Amém? Mas deixa eu beber um pouquinho de água. Estou acostumado, né? Mas nessa promessa teve o chamado, Deus fez o chamado para Abraão e fez a promessa. A promessa, ela vai se estender, a promessa de Abraão, ela vai se estender para Isaac e Jacó. Jacó, até eu gostaria que você abrisse a sua palavra de Deus aí em Gênesis 31, 13. Gênesis 31, 13. Jacó é filho da promessa de Abraão. Isaac e Jacó. 31, 13. Vocês conhecem bem a história de Jacó, né? A pastora falou bem esses dias. Essa Bíblia aqui é meio esquisita, não, mas ela é boa, ela é muito boa. 31, 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Bem? Nesse período aqui, irmãos, vocês conhecem a história de Jacó. Ele
ele trocou sua primogenitura, não roubou, ele trocou a primogenitura com Isaú, prato de lentilha, né? Primogenitura, não roubou, ele trocou. Aí ele enganou o pai dele lá, né? Mas ele trocou, não roubou. Aí ele vai, né? Nessa enganação que ele fez com o pai dele, teve problemas com Isaú, né? E ia brigar, talvez ia ter saído uma morte ali. Aí o que aconteceu? Rebeca e Isaac mandam eles lá para Arã novamente, lá na terra, lá na Síria, lá novamente. E ele fica um tempo lá. Ele fica 7 anos para conquistar Raquel, ele é enganado, ele é Lia, depois mais 7 anos a Raquel, aí vem os filhos, né? Depois ele fica rico, e aí Deus, nesse momento aqui, Deus vai chamar ele para voltar para a sua terra. E eu gostaria que você abrisse também novamente a Bíblia no capítulo 33, versos 18. Hein? Abre aí, 33, versos 18. Chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Quando voltou de Padã Aram, e armou a sua tenda diante da cidade. Bem? Então aqui, irmão, nessa situação, quando ele chega aqui, ele já passou por aquele momento que ele já estava saindo, que ele já veio, né, do chamado de Deus para voltar para a sua terra. Ele estava voltando, ele tinha um problema com o irmão dele, que ele tinha que passar pelo irmão dele, né? E aqui, meus amados, ele achou que ele, o irmão dele, Isaú, a hora que passasse por ali, ia matar ele. Então ele faz uma estratégia ali e tal, com as coisas que ele tinha lá, gado, ia fazer para agradar ele, para não matar ele. Aí ele tem um encontro com o anjo, que o anjo com o nome. Bom, aí ele voltou para a terra, se estabeleceu na terra. Ele se estabeleceu na terra. Mas depois a gente conhece a história de Jacó, depois ele vai ver que teve problemas ali com seus filhos, né? José, e eles vão para o Egito. E eles, toda a família, vão para o Egito posteriormente. Jacó teve sonhos, né? A lua, o sol e a lua se trabalharam sobre ele, os feixes, gravetos, e voltaram, foram para o Egito, através da bênção de José. Mas, irmãos, nesse contexto de Jacó aí, há muito tempo eu me fazia uma pergunta. Por que Deus, sendo que Jacó já estava estabelecido na terra prometida, que é a terra de Abraão, teve que sair da terra? Que era a promessa, é a terra, é Canaã, fosse para Canaã. Por que Deus fez ele sair da terra? Qual a razão de tudo isso que Deus fez isso? Com a descendência de Abraão? E a resposta está no capítulo 15. Bem? Essa pergunta que eu me fiz há muito tempo. Mas aí, às vezes, dá uma preguiça de ler a Bíblia, procurar. Mas aí a gente... Mas a curiosidade, meus amados, a curiosidade, ela desperta, aliás, as perguntas despertam a curiosidade. Aí você tem que procurar, né? Sim, no capítulo 15. Até, meus irmãos, agora eu vou deixar essa Bíblia aqui, que é boa, e vou pegar meu celular aqui, hein?
é boa também. Não sei que versão que é essa, mas é muito boa. Meus amados, a promessa de Abraão, ela tem uma curiosidade. Deus chama Abraão lá no capítulo 12, com 75 anos. Até Isaac, que é no capítulo 21, tem um tempo aí. É um tempo. E quando Deus faz uma promessa para você, você quer para agora. Não é isso? É para amanhã. Não é para depois da manhã, no máximo amanhã. E quando Deus chama você com promessa, então, agregar, é complicado. Se não vier logo, você vai ficar aqui, ó. Né? Aí é que está o perigo. Mas, meus amados, nesse meio de tempo, até o capítulo 15, Deus ainda, Ele vai falar da promessa com Abraão. Ele vai sustentar a promessa. E no capítulo 13, versículo 14, vamos ver aí, meus amados. Capítulo 13, 14. Ele vai falar, ele vai novamente, ele vai falar uma coisa interessante. Não sei se os irmãos estão entendendo aí, mas 13, 14. Depois que Abraão veio dessa guerra aí, desse local aí, desse tempo aí, da guerra contra os 5 reis, Deus vem e fala com ele novamente. Disse Jeová a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta-te agora os olhos e desse lugar onde estás, olhas para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente. Porque toda essa terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se pode alguém contar o pó da terra, então também poderá ser contada a tua semente. Amém? Deus vai reforçar a promessa para Abraão. Porque lá no capítulo 12, ele sabe que a Sara era estéril. Amém? Sabe que a Sara era estéril. E Deus promete para ele uma descendência, que seria nações. E Abraão sabe que para ele ter uma descendência, ele precisa ter um filho. Amém? Ele precisa de ter um filho. E nesse meio de tempo, até o capítulo 21, que são 25 anos, Deus vai sempre lembrando Abraão. Para quê? Talvez para não desanimar. Né? Talvez para não desanimar. E é isso conosco também, meus amados. Deus, ele promete uma coisa para nós, às vezes fala com você em espírito, ou alguma palavra do pastor, alguém te fala alguma coisa, você pega que é uma promessa de Deus, você tem que ficar firme, não pode desanimar. Se você desanimar na primeira investida, porque o inimigo sabe também da promessa, viu? Sabe que você pode receber algo de Deus. Se você estiver se voltando a Deus, ele sabe que você vai receber alguma coisa de Deus. E ele vai te cercar. Né? Mas é na firmeza, é na fé que você vai conquistar. Né? Tudo bem! Então passou esse tempo aí, do capítulo 12 ao capítulo 15. E Deus fala que, olha, a nação, se você pegar um monte de areia lá do mar, fora da terra, você não sabe quantos tem, né? Muita coisa. E há uma coisa interessante que nós vimos lá em Tel Aviv, no museu da diáspora, lá em Tel Aviv, e você vai andando assim, tinha várias famílias, sabe? Várias famílias. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Tinha gente com sinagoga no mundo inteiro. Sinagogas no mundo, em todos os países da terra. Até no Japão tinha sinagoga.
Então, a promessa foi se cumprida, né? A geração dele foi por toda a terra, né? Mas, meus amados, aí vamos aqui para o capítulo 15. É a resposta por que Deus, quando o seu povo estava estabelecido, teve que sair, amém? Eu vou pegar essa versão aqui, que é uma versão celular, não sei como é que chama essa versão. Eu vou lendo aqui e vou falando para vocês, amém? Capítulo 1. Deus vai fazer uma aliança com Abraão no capítulo 15. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor disse: Abraão, não tenha medo, eu o te protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Meus amados, aqui ele reforça novamente a promessa, né? E olha a resposta de Abraão. É um diálogo que ele está tendo, é uma visão, mas é um diálogo entre Abraão e Deus, né? E olha a resposta de Abraão. Eu peguei essa versão aqui que era bem firme. Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Olha, que resposta! Né? Deus vinha lembrando ele constante da promessa. É uma resposta dura para Deus ouvir isso aqui. É um contra. Né? É um agravo a Deus pela sua promessa. E ele continua. Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deste filhos. E por isso, um dos meus empregados, nascidos da minha casa, será o meu herdeiro. Então, de novo, ele confronta Deus aqui. Deus vinha com a promessa e ele confronta. Né? Passou o seu tempo, ele confronta Deus. Mas Deus, irmãos, Deus, quando ele chama uma pessoa, quando você é o eleito de Deus, o justo, você tem um chamado para Deus, essa é a resposta de Deus. O seu próprio filho será o herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contar. Pois bem, será esse o número de descendentes. Meus amados, Deus ama você, incondicional. A resposta, o diálogo aqui não foi muito legal entre Abraão e Deus, com os ouvidos de Deus, mas Deus continuou com a sua promessa. E ele chama ele para fora e manda ele olhar para cima. Meus amados, eu não sei se alguém de vocês já teve essa experiência de num lugar, um dia claro, céu aberto, sem lua, olhar para cima. Olha, é lindo. Eu quando viajo, uma vez o caminhão quebrou e estava meio escuro. E eu olhei para cima, eu via aquele clarão da Via Láctea, sabe? E os cientistas dizem, se você olhar para cima, num dia claro, sem lua, a olho nu, você pode contar de 8 a 10 mil estrelas. Olha, que é mole contar em 12 horas, contar 10 mil estrelas. E num dia claro, quando tem lua, de 1.200 a 2.000 estrelas. Então, Deus compara a geração de Abraão como o universo. Se eu for contar para você aqui quantas estrelas tem o firmamento de Deus, o universo, só a Via Láctea, que é a nossa casa aqui do Sol,
tem 100 milhões de sols, maior igual ao nosso Sol. Bem? Então, se você na Terra hoje tem 8 bilhões de pessoas, dá mais ou menos umas 13 bilhões de estrelas cada pessoa. Bem? Então, amados, Deus, Ele sempre vai cumprir a promessa, Ele sempre vai do teu lado. Mesmo que a sua resposta não seja boa, a sua dúvida, a sua incredulidade, né? A falta de fé, né? Mas Ele vai ser fiel a você. Né? Aí ele creu. Capítulo 6. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o aceitou. O Senhor disse também, mais o amor de Deus aí, ó. Eu sou o Senhor, eu tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. De novo, Abraão confrontando Deus. Ó Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza que essa terra será minha? É uma resposta com pergunta, né? Quando Deus promete algo para você, Deus vai falando em oração, em revelação para você ter paciência, esperar, né? Porque às vezes você pode colocar os pés pelas mãos, ter paciência, e você vai para uma frente de Deus, você quer o quê? Ele vai ficar legal com você? E ele foi muito legal aqui com Abraão, bem? Mas aí ele vai fazer uma aliança com Abraão, para não ter problema. Ele vai fazer uma aliança com Abraão. E aí ele vai fazer um cerimonial. Ele vai pedir para Abraão pegar uma vaca, uma ovelha, um carneiro, uma rola e um pombo, cortar ao meio e colocar. E aliança naquela época tinha que ter sangue, tinha que ter holocausto, bem? Mas aí, meus amados, ele vai fazer uma aliança com Abraão. Mas interessante que a aliança é legal, né? Uma aliança, quando eu casei com a pastora, 30 anos atrás, ela tinha um Fiat 147, modelinho Europa, e eu tinha um Fusca 72, azul pavão. Eu acho que ficou legal aí, né? E você sabe que uma aliança, o que é seu, é meu. O que é meu, é seu. Então, ficamos com aí com o Fiat 147 e um Fusca azul pavão. Tá bem? Acho que ficou igual aí, a troca aí ficou igual, né? Ficou igual. Mas, vocês lembram daquele culto da taça que eu fiz aqui? Vocês lembram? Naquele momento ali, Jesus estava fazendo uma aliança. Ele estava trocando a sua divindade, o que ele tinha de bom, né? Que era o amor de Deus, a natureza de Deus, trocando com o homem. E o que tinha dentro da taça? O que tinha dentro do cálice? Para Jesus, que ele não queria beber, tomar. Né? Não queria tomar, porque é amargo. Nós pegamos o que era bom de Deus, o gostosinho de Deus, né? A gente ficou com a parte boa, e Jesus ficou com a parte ruim. O que tinha dentro do cálice? Pecado. Tinha tudo que é de Satanás. Tudo que é lixo de Satanás estava dentro daquele cálice. Adultério, fornicação, doença, tudo que é de podre que Satanás colocou na humanidade
tinha ali. E você ficou com o gostoso de Deus. O quê? A presença de Deus na tua vida. O Espírito Santo na tua vida. Você trocou com Deus. Você trocou com Deus. A parte boa não foi uma troca boa, não foi igual que nem o carro da pastoria meu, mas né? Foi igual. Ela veio com Fiat 147, eu fui com Fusca. Não tinha casa, pagamos aluguel. Mas e Abraão? E a aliança de Deus com Abraão? Nem? Aqui no capítulo 11, as aves estavam tentando pegar as carnes lá. No versículo 12, presta atenção no versículo 12. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. Meus irmãos, numa aliança, quando você pega a parte pior, você vai ter problemas. Que tipo de aliança, pastor? Olha, pastor, eu sou crente, eu creio em Deus, mas o meu marido, ele é um alcoólatra, ele usa droga, ele me bate, eu quero ver ele aqui na tua casa adorando, mas se esse homem chegar aqui na tua casa adorando, você vai ter que jejuar, você vai ter que orar, você vai ter que buscar Deus, e isso aí é trabalhoso. Essa é a parte pior. Então Deus, Ele vai fazer a obra, mas a tua parte você vai ter que entregar para Deus. Ele entregou o teu espírito para você, mas você tem que fazer a tua parte também. Amém? Resposta de Deus da parte de Abraão. Abraão pegou sua descendência. Hoje você vai em Israel, é tudo de bom lá. Onde você vai, você vê judeu, você vê descendência de Abraão. No Brasil, eu acho que eu sou descendente de Abraão. Você pode ser descendente de Abraão. Se você não for para os Estados Unidos, vai ter descendente de Abraão. Se você for na China, vai ter descendente de Abraão. Em todos os lugares vai ter descendente de Abraão. Deus fez a sua parte. Deus colocou na vida de Abraão a promessa cumprida. E da parte de Abraão, o que ele teria que entregar para Deus? Se ele obedecer, ele obedeceu. Abraão obedeceu, mas questionou a Deus aqui. Se ele tivesse obedecido desde lá, quando Deus chamou ele da sua descendência, no capítulo 21, quando Isaac nasceu, ele não ia ter problemas com Ismael, com Agar, com todo esse povo aí. Por quê? Não aguentou esperar. Apressado. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Uma aliança é o tempo de Deus, não é o teu, é o tempo de Deus. Não adianta você querer tomar frente. Amém? Da parte de Abraão, o que ele teve que fazer? Versículo 13. Olha só o que Deus vai falar para Abraão. Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos, serão maltratados durante 400 anos. Amém? Essa foi a resposta. Por que Deus, Jacó estabelecido na terra de Siquém, que é pertinho de Jerusalém,
foi, com todos aqueles acontecimentos que teve na família dos irmãos, como ser escravo por 400 anos lá no Egito. 400 anos, né? E aí teve que o quê? Deus levantar, de tanto clamor que eles clamaram lá, Deus levantar um libertador, né? Moisés, né? Meus amados, assim, a gente é ser humano. Como eu disse, temos a natureza de Deus, que prevalece, né? Que a gente está aqui cultuando a Deus, mas tem a natureza maligna, que está aí. E ele está aí para ofuscar nossos planos, nossas promessas, nossos sonhos, né? Deus chama e manda a promessa, mas temos o inimigo. Mas nós temos que como vencer esse mal? É orando e buscando a Deus, né? E não duvidando da sua palavra, como o pastor Ivan disse semana passada, dos heróis da fé, inclusive falou sobre Abraão. Nós temos que sermos heróis da fé. Para quê? Para que essas coisas não aconteçam na nossa vida. Porque lá na frente, eu penso assim, eu penso que a minha filha, minha neta, meus bisnetos, vai ser uma bênção, né? E você quer isso para a sua família também, né? Ou até mesmo aquela pessoa que tem um chamado, tem algum problema, sim, em sua vida, né? Porque hoje a gente tem muitos problemas, né? De relacionamento, seja sanado, né? Para não chegar ao ponto da sua geração sofrer. Amém? Deus abençoe a todos, amém? Vamos orar. Amado Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque Tu és bom, Tu és grande e Tu és um Deus revelador. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor me deu hoje. É uma resposta que eu vinha buscando tanto tempo, que o Senhor me trouxe. Assim também como os irmãos que ouviram essa mensagem, possa se fortalecer na fé, e que no dia ruim o Senhor possa estar com eles, libertando e livrando eles do mal. Amém. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com vocês. Amém? Amém.